Que Deus abençoe abundantemente em o nome do Senhor Jesus. Diga graças a Deus. Olha, meu amigo, minha amiga, a fé é algo tão extraordinário, tão tremendo, que Deus valoriza muito quando a pessoa usa a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia fala sobre a fé como algo extraordinário na vida de uma pessoa. Porque, como ele disse, pela fé, os antigos alcançaram a promessa. Então é pela fé. Não existe uma caminhada de milagres sem fé. Ou melhor, sem atitude de fé, sem perseverança, sem dedicação. Não há. E o Senhor Jesus disse que tudo é possível ao que crê, ao que usa a fé, ao que se lança na fé. E aí eu tenho aqui uma palavra muito forte de Deus para os nossos corações, para você que está aí passando por luta, por dificuldade. Talvez você já até pensou em parar, ou já até parou, deixou de caminhar na fé, deixou de estar na igreja, deixou de ser um obreiro, deixou de ser um pastor, deixou de ser um membro fiel, deixou de ser um bispo, seja o que for, você parou. Mas Deus está hoje trazendo uma palavra para dizer para você assim, ó, não desista, não abra mão de lutar, usa a tua fé, porque a tua fé pode mudar qualquer situação, porque o Senhor Jesus disse, tudo que você pedir ao Pai em meu nome, crendo, quer dizer, pela fé, Ele te concederá. Então, não desista. E a palavra que eu tenho para você é fortíssima. Olha só o que diz aqui, em Mateus capítulo 8, versículo 23 em diante. Diz assim, então, entrando ele no barco, o Senhor Jesus, com os seus discípulos, o seguiam. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia, o Senhor Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, perecemos, tu não te importas? Perguntou-lhe então o Senhor Jesus, por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e fez-se grande bonança. Olha só que coisa linda. E maravilharam-se os homens, dizendo, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Meu amigo, minha amiga, isso aqui é fortíssimo. Olha, preste bem atenção, você que está aí, né, que de repente já parou com tudo ou está pensando em parar. Não faça isso. O Senhor Jesus, ele estava no barco, mas deu a sensação que ele não estava. E quando veio a tempestade, veio aquele problema todo, os discípulos ficaram atemorizados, com medos, apavorados, pensando, e agora? Vamos morrer? E chegou o ponto até deles acharem que o Senhor Jesus não se importava com eles. Não se importava com o que estava acontecendo. Grande erro espiritual. Grande erro. O Senhor Jesus disse uma palavra uma certa vez para as pessoas que o seguiam, dizendo o seguinte, aqueles que vêm a mim, jamais, preste bem atenção, jamais o lançarei fora. Então não há propósito em Deus em abandonar ninguém. Não há propósito em Deus de ver ninguém sofrer. Não há propósito em Deus de fazer com que as pessoas sejam humilhadas, envergonhadas, vivam na miséria, vivam com o casamento destruído, né? Que percam tudo, que vivem na enfermidade. Não há prazer em Deus. O prazer de Deus é abençoar, salvar a vida daquelas pessoas. E aí os discípulos então chegam para ele e dizem assim, poxa Senhor, o senhor não se importa com que nós venhamos morrer, né, perecer? E aí ele levanta e diz, homens de pequena fé,
Por que sois tímido na fé? Olha só, não é que a fé de uma pessoa seja pequenina. A fé é uma só, é uma só. Preste bem atenção o que o Espírito Santo quis dizer aqui. A fé é uma só. Não é que ela seja pequenina, porque o próprio Senhor Jesus disse que se a nossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, tudo que nós falássemos assim aconteceria. Diga esse monte ergue, e ele teria que se lançar, erguer e se lançar no mar, conforme a palavra foi dita. Preste bem atenção. O que o Espírito Santo fala aqui para mim, para você, para esses homens que aqui estavam nessa situação difícil, foi o seguinte, que a fé, ela, para ser grande, para mudar, para fazer com que o milagre aconteça, a pessoa tem que se lançar total naquela ação que ele está tomando. Esses homens aqui, eles sabiam como usar a fé, mas eles temeram e a ação de fé deles foram pequenina, uma fé pequena que não faz milagre. A fé que faz milagre é a fé que a pessoa toma uma atitude total sobre ela. E aí eu tenho exemplos na Bíblia como Abraão, Abraão usou uma fé grande através da sua atitude. Não que a fé de Abraão fosse grande, mas a atitude que ele tomou no altar foi grande, muito grande, botando o seu próprio filho. E com isso, o milagre aconteceu. Elias, Eliseu, Ana, Ruth, Raquel, todos os homens e mulheres de Deus na Bíblia se lançaram com toda a sua força no altar. Com toda a sua força. E com isso, alcançaram grande milagre. Grande milagre. Então, a questão aqui não é a fé ser pequenina ou ser grande. Não, a fé é uma só. Mas a atitude de fé que a pessoa toma no altar é que vai fazer com que essa fé alcance coisas grandes. Está entendendo, sim ou não? Aí o Senhor Jesus levanta e disse: homem de pequena fé, por que temes? Por que sois tímido? Por que se acovarda? Por que não usa a sua fé segundo o que a Bíblia diz? Se lança, acredite, não temas, vá em frente. Essa fé é que está faltando em muitas pessoas quando se depara aos problemas que a vida às vezes proporciona na caminhada da fé. E aí não alcança o milagre. O que elas fazem? Elas saem da igreja, deixam de estar na igreja, deixam de cumprir com as suas obrigações, pensam em abandonar o altar, pensam em abandonar tudo. Como que com isso ela viria resolver o problema dela? Não vai, não vai. Esses homens, na verdade, eu fiz uma pesquisa na Bíblia, na verdade eles queriam até se matar. Porque do jeito que eles falaram agora já era, acabou, então é melhor morrer, é melhor desistir. Não, não, enquanto a vida há esperança. Aí o Senhor Jesus levanta e ensina a eles como fazer com que o milagre aconteça. Virou para aquela tempestade e disse: cale-se. Virou para aquele vento e disse: acalma-se. E assim aconteceu. Mas por quê? Porque o Senhor Jesus mostrou para esse discípulo que a fé tem que se agir a fé, melhor dizendo, tem que se agir a fé com atitude, com perseverança. Por que o Senhor Deus ouviu o Senhor Jesus? Porque ele era filho? Não. Ouviu porque o Senhor Jesus fazia a vontade do Pai. Lembra quando ele foi até Lázaro, que estava morto já há 4 dias? Ele ora a Deus e fala: eu sei que o Senhor me ouve. Por que Deus ouve? Porque ele fazia a vontade do Pai. Então todos nós hoje, se fizermos a vontade do Pai, se cumprirmos com aquilo que a Bíblia diz, dentro da direção do Espírito Santo, fazendo o que é correto, porque Deus fala: se você sabe o bem que você deve fazer e você não faz, você peca, e o salário do pecado é a morte. Por isso, muitas pessoas dentro da igreja não conseguem ter resultado na sua vida, porque elas não querem fugir do pecado, elas querem continuar. Então, quando uma pessoa ela faz a vontade de Deus, ela anda nos propósitos de Deus, pode ter certeza
que o milagre vai acontecer na vida dela. Então você que está aí numa luta, pensou em desistir, ou já desistiu, já está fora, olha, se arrependa dos teus erros e volta a praticar a palavra de Deus. E eu te garanto que você vai ter a resposta. Aí o Senhor Jesus então acalma aquela tempestade, aquele vento e fica uma bonança, quer dizer, paz total. Paz total. E os discípulos se admiraram. Mas por que eles se admiraram? Porque eles não entendiam que para conquistar o milagre tinha que ser obediente. E o Senhor Jesus mostra isso na Bíblia. Obedecei, fazer a vontade do Pai, se guardar os mandamentos, né, Deuteronômio, se guardar os mandamentos, né, no seu coração e praticar, virão sobre ti essas bênçãos. Então, para que uma pessoa alcance o milagre, ou para que ela saia do fundo do poço, precisa que ela venha praticar a palavra de Deus e com isso a fé, né, pequenina venha trazer milagres extraordinários. Amém? Diga graças a Deus. O que Deus está passando para a gente? Para que a gente não venha desistir. Não venha desistir e não venha se entregar. Aqueles discípulos, eles acharam, olha só, que coisa absurda, acharam que o Senhor Jesus não se importava com o que estava acontecendo. Ah, meu amigo, minha amiga, um grande erro, um grande erro. O Senhor Jesus se importa sim com o que está acontecendo na sua vida, mas Ele precisa que você use a sua fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus, né? Não tem como agradar a Deus, então a pessoa tem que usar a fé, tem que usar a fé. Se não usar a fé, não acontece milagre. E não é essa fé que o mundo diz. Não, eu creio em Deus. Não, Deus sabe do que eu estou passando. Deus isso, Deus aquilo. Não, isso não muda a vida de ninguém. O que muda a vida é a entrega. A minha fé, a minha primeira ação de fé tem que ser entregar a minha vida ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, o primeiro passo, seja para você que já saiu, seja para você que ainda está, mas está desanimado, é voltar para a fé, entregar o seu caminho. Né? Lembra do filho pródigo? O filho pródigo estava lá, poxa, já se arrebentando todos. Ele foi no fundo do poço. Então ele lembra, falou, caramba, na casa do meu pai, os empregados comem do melhor. E aí ele se arrepende profundamente do que ele fez e volta. E o pai abraçou. Então, o primeiro passo da fé é a entrega que nós fazemos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O primeiro passo é esse, o arrependimento, né? Tirar da gente aquela tristeza, pedir a Deus para nos fortalecer, caminhar, não desistir, voltar a jejuar, voltar a orar, voltar a estar nas reuniões na igreja, voltar a ser fiel com as nossas obrigações como cristão, né? Como membro de uma igreja, para que essa fé venha trazer resultado. Olha, eu tenho falado muito sobre isso. Deus faça o milagre delas, mas elas não querem fazer nada. Elas querem ficar sentadas no sofá e dizendo, olha, Deus sabe, Deus está no controle, Deus isso, Deus aquilo, oh, Deus é maravilhoso. Não vai acontecer. Todas as pessoas, todas, pode ler a Bíblia aí, se você não lê Bíblia, então começa a ler. Todas as pessoas que adquiriram a resposta da fé através do Espírito Santo, tiveram que ir para o altar, tiveram que fazer a vontade de Deus. Fora isso, não há milagre, não há. Eu não vou enganar ninguém aqui, tá certo? Não há milagre. O milagre acontece quando nós agimos, quando nós se lançamos no altar de Deus. Aí sim acontece o milagre. Tá certo? Então você que está aí desanimado, você que está aí parado, você que já desanimou, que já abandonou tudo, talvez você disse, olha, não tem mais jeito, ainda há solução para a sua vida, ainda há solução, ainda há. Existe um Deus que está aqui olhando para você e vendo que você estava nessa situação, traz essa mensagem. Homem de pequena fé, homem tímido, vamos lá, você pode vencer, eu vou te mostrar como é que é. Aí Deus então faz aquele milagre ali, e aí todo mundo entendeu o que deveria fazer. Se você está entendendo o que Deus quer falar com você através dessa mensagem, olha, ainda hoje, caminhe para a igreja, começa a pegar firme, começa
a exercitar sua fé para que essa situação venha mudar na sua vida. Não há milagre sem atitude na fé. E essa atitude tem que ser a pessoa lançar a vida dela. O primeiro passo é a pessoa entregar o caminho dela ao Senhor Jesus, fugir da aparência do mal, entendeu? Abandonar aquele pecado ou abandonar, né, aquela atitude que ela vinha tomando de não estar nas reuniões, de não estar na igreja, de não cumprir com os seus compromissos, de não fazer nada e voltar a praticar. Eu garanto, te garanto, como homem de Deus, que a sua vida vai ter um resultado extraordinário. Tá certo? Então a fé tem que ser exercitada no altar de Deus. Não adianta a pessoa falar que tem fé, mas não obedece a palavra de Deus. Não adianta. Não, Deus sabe. Ah, Deus sabe. Claro que Deus sabe. É onisciente, onipotente, onipresente. Ele sabe de tudo. Eu até essa semana, eu estava evangelizando e aconteceu um assunto sobre Deus permite, é permissão de Deus o que acontece na vida das pessoas. Preste bem atenção. O que está acontecendo na sua vida não é permissão de Deus. Deus, a permissão é o seguinte, preste bem atenção. A permissão é quando uma pessoa ouve a palavra de Deus e Deus ensina a ela o que é certo, tá certo? Ensina a ela o que é certo, mas ela decide fazer o que é errado. Então Deus não vai contra o livre-arbítrio dela. Deus não vai agir contra a decisão dela. É dela. A pessoa escolheu. Aí está o amor de Deus. Aí está a permissão de Deus. Permitir que você tenha o direito de escolher o que você quer. Está entendendo? Sim ou não, meu amigo, minha amiga? Você tem o direito. Então, muitas pessoas pagam preço e hoje diz que é Deus que está permitindo. Aí eu vou te perguntar uma coisa. Deus vai permitir que o diabo toque em alguém? Deus vai permitir que a pessoa fique enferma? Deus vai permitir que a pessoa fique com a vida falida, miserável? Deus vai permitir que o casamento de uma pessoa venha a ser destruída? Deus vai permitir que os filhos vão para a droga, para a prostituição, para o adultério? Deus vai permitir isso? Claro que não. Claro que não. Mas se a pessoa escolhe, aí é com ela. O caso de Caim. Quando Deus foi até Caim, Deus falou o que para Caim? Caim, essa situação que você está aí, tá certo? Está lá em Gênesis capítulo 4. Essa situação que você está aí, pensando em fazer, não é bom. Não é bom. Faça o que é certo, você vai ser aceito. O que Caim fez? Foi e matou Abel. Foi Deus que permitiu Caim matar Abel? Hã? Sim ou não? Não. Foi Caim que decidiu. Caim que tomou atitude. Deus manda Davi ir para a guerra. O que Davi fez? Ficou em casa no palácio. E com isso, o diabo enviou Betseba. Davi prostitui, mata o seu melhor amigo. Ah, foi Deus que permitiu. Qual seria o propósito de Deus? Qual seria o propósito de Deus? Qual é o propósito de Deus de ver uma pessoa sofrer? Nenhum. Qual é o propósito de Deus, meu amigo, minha amiga, de tirar uma pessoa do altar, de tirar a pessoa da igreja, de fazer ela sofrer? Qual é o propósito? Nenhum. Só que as pessoas não dizem o seguinte, não, eu estou passando por isso porque eu escolhi. E Deus permitiu porque eu decidi. Porque quando o filho pródigo também saiu de casa, que pediu toda a herança, o pai orientou ele. Com certeza, o pai orientou ele. Mas ele decidiu fazer a sua própria vontade. Talvez, digo eu, sem medo de errar, você está sofrendo porque você tem feito a sua própria vontade. Tem deixado de usar a sua fé no altar, ficando em casa, deixando de cumprir com as suas obrigações, escutando a voz de Satanás e não tomando uma atitude de fé. E hoje está aí pagando um preço altíssimo, altíssimo. E se você não pagou, ainda vai pagar se você não tomar uma atitude de voltar para o Senhor, de voltar a cumprir com a palavra dele, usar a fé no altar. Aí sim você vai pagar o preço. Por quê? Porque não obedece. Deus não vai agir, meu amigo, minha amiga, não vai agir no livre-arbítrio de uma pessoa. Porque isso ele deu para que nós tivéssemos o direito de decidir o que a gente quer. Mas, bispo, eu não sei de nada. Sabe sim. A Bíblia diz que todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. A Bíblia diz, em outras palavras, mas ela diz.
Então, se você sabe o bem que você deve fazer, você não faz, paga o preço. Então, por favor, em nome de Jesus, venha estar numa das nossas reunião na Igreja Nação de Deus, venha receber uma palavra poderosa, uma unção, uma imposição de mão com oração, venha passar no altar, venha receber o poder do Espírito Santo para a sua vida mudar. Ainda hoje, se for possível, ainda hoje. Não espera muito não, porque Davi disse que enquanto ele escondia os pecados, quer dizer, enquanto ele não tomava uma atitude de voltar para o altar de Deus, os ossos dele se consumiam. Olha só como é forte isso. Então não espera não. Venha logo. Sai desse marasmo, sai dessa situação que você está vivendo. É isso que nós, eu, você, temos que aprender a obedecer de fato a palavra de Deus. E quando isso acontece, aí sim, aí o milagre acontece na nossa vida. Amém? Diga graças a Deus. Pare de sofrer, pare de ser vergonha, pare de ser humilhação, pare de viver uma vida desgraçada, amarga, tendo um Deus grandioso e maravilhoso como esse nosso. Amém? Olha, pega firme, se precisar da minha ajuda, pode entrar em contato comigo, eu vou estar aqui pronto para ajudar você nessa caminhada da fé. Quem tem que perder é o diabo. O Senhor Jesus disse, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então Deus não tem nada a ver com uma destruição, com uma falência, com um problema de saúde, com problemas financeiros, com problema de familiar na vida de uma pessoa. Não! Deus, ele disse, mas eu vim para que você, preste bem atenção, diga graças a Deus, tenha vida e vida com abundância. Então, se apega ao Senhor Jesus, se apega à fé. Mas bispo, eu já não tenho nem mais força, não se importa com a sua força. Diga o fraco, eu sou forte, nem que você tem que vir rastejando, mas vem. A mulher hemorrágica veio rastejando e alcançou o milagre. Olha, faça o seu sacrifício, usa tudo que você tem, toda a sua força para buscar o milagre na sua vida. Isso sim agrada a Deus e faz com que Deus haja na vida de uma pessoa que o busca. Aqueles que vêm a mim, jamais o lançarei fora. Diga graças a Deus. Diga assim, hoje é o dia do meu milagre. Olha, que Deus te abençoe. Que Deus te guarde, meu amigo, minha amiga. E olha, não se esqueça, enquanto a vida, a oportunidade do milagre acontecer e fazer com que essa situação venha a ser resolvida, tá certo? Vem estar numa das nossas igrejas, Nação de Deus, e eu tenho certeza que Deus vai operar milagre na sua vida. Eu sou o Bispo Renato, da Igreja Nação de Deus, e estou aqui para abençoar você, tá certo? Olha, fique na paz, entre no nosso canal do YouTube, Bispo Renato de Souza, se inscreva ali para que a gente ganhe assim pontuação, venha alcançar pontuação, e com isso essas mensagens venham alcançar pessoas por esse mundo afora aí, tá certo? Abençoar a vida. O que a Igreja Nação de Deus foca é alcançar vidas, ajudar vidas, tirar vidas da mão da escravidão, da droga, dos vícios, do sofrimento, de tudo que é ruim. Esse é o propósito da Igreja Nação de Deus. Foi isso que o Espírito Santo botou no nosso coração. Então, nós buscamos alcançar essas vidas, tá certo? Então, entra no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, faça com que essa palavra alcance outras vidas. Amém? Fique na paz. E olha, não se esqueça, hoje é o dia do seu milagre. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.